Bom dia, pessoal. Voltando então com dilatação dos líquidos, né? A gente vai pegar agora essa última parte do estudo de dilatação, né? Então, vamos para a nossa apresentação. Bem, dilatação dos líquidos consiste no seguinte: você vai ter uma dilatação muito maior que a dos sólidos, tá? O coeficiente de dilatação dos sólidos chega a 10 a menos 5, aqui você vai ter de 10 a menos 4 a 10 a menos 3. Então estamos falando de alguma coisa de 10 a 100 vezes maior, né? Então você tem um líquido confinado num frasco, né? Você aquece o material e ele vai dilatar. E vamos pegar aqui esse desenho. Você tem aqui ele, dilata, você tem aqui um ladrão que serve para escapar, né, esse excesso aqui do líquido, e você vai ter aqui o líquido que extravasou. A princípio você pensa que isso aqui é a dilatação, mas não, o material que confina o líquido também dilatou. Então isso aí é uma dilatação aparente. Parte da verdadeira dilatação ficou escondida, né, dentro do frasco. Então você tem que a dilatação real, ela é a dilatação do frasco mais aquela que é aparente, né? E a partir dessa relação você consegue encontrar uma relação entre os coeficientes de dilatação, né? Então você está vendo aqui do lado, né? Partindo então que a variação volumétrica real, né, é a do frasco mais aparente, você tem todas elas escritas na mesma estrutura, e aí você chega que o gama real é o gama do frasco mais o gama aparente, né? E você vai perceber depois em exercício que muitas vezes até é desprezada a dilatação do frasco, mas se você for fazer um estudo mais apurado, né, com uma maior precisão, você vai encontrar, vai ter que considerar a dilatação do frasco. Bom, então essa é a primeira parte. A segunda parte é falar do comportamento anômalo da água, né? No que consiste? Bem, a maioria dos materiais, quando você aquece, ele dilata. A água, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, você aquece, ela tem uma contração, né? Como você pode perceber aí nesse gráfico, né? E aí, como você tem que onde o volume, né, é mínimo, a densidade é máxima. Então, se você reparar aqui, né, o volume mínimo se dá a 4 graus Celsius. Portanto, né, a 4 graus Celsius vai ter a máxima densidade da água. E isso é importante quando você vai considerar correntes de convecção, né? Então, correntes de convecção, você tem a água mais densa é a 4 graus Celsius. Então, é ela que, a princípio, né, deve ficar no fundo, por exemplo, de lagos, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então aqui você teria uma situação em que a temperatura ambiente é de 20 graus Celsius, né? A água está em equilíbrio também, né? E aí acontece uma diminuição da temperatura do ambiente. Então ficou aqui 4 graus Celsius. A água 4 graus Celsius, ela é densa, né, a mais densa possível, e aí ela afunda. A água que está a 20 graus Celsius, ela é menos densa e, portanto, sobe. Então, você tem correntes de convecção, né? E isso acelera esse procedimento de esfriamento da água do lago, né? Bem, continuando o processo, daqui a pouco está todo mundo aqui a 4 graus Celsius, né? Então, nessa hora, cessa a corrente de convecção, né? Se o ambiente continuar a se esfriar, você vai ter aqui, por exemplo, a formação de gelo na superfície do lago. Mas não vai ter corrente de convecção, porque a água mais densa é a 4 graus Celsius, né? E o gelo não é um bom condutor de calor, né? Então você vai ter uma camada de gelo, na verdade, protegendo, né, isolando a água do lago, né? Aí a temperatura, por exemplo, do ambiente pode cair para menos 8, que nem está representado aqui. A camada de gelo protetora acaba ficando mais espessa, né? E o fundo do lago continua a 4 graus Celsius, porque o processo de esfriamento agora, ou de propagação do calor, se dá por condução, né? E ele não vai ser tão rápido, tão eficiente quanto por convecção, né? Aí é só molécula a molécula, tá? Se você considerar, né, que na história da Terra
660 milhões de anos atrás, isso é antes dos dinossauros, a Terra toda ficou congelada. É um período que é chamado Terra Bola de Neve, né? Então, é esse comportamento anômalo da água que possibilitou a persistência da vida, né? Porque se toda a água congelasse, né, você não teria mais um organismo vivo, né? E parece que nessa época, eu não sou biólogo, não conheço a história toda, eu conheço de ver pelo YouTube, né? Se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar videozinhos que explicam essa época, né? Parece que toda a superfície terrestre acabou congelando, tá? Então é interessante ver, né? Porque isso aí acabou possibilitando a existência de vida, tá? Bem, vamos continuar com a nossa apresentação. E acho que agora é exercício, viu, gente? Isso mesmo, tá? Então veja, você tem aí, né? Pela manhã, com temperatura de 10 graus Celsius, João encheu completamente o tanque do seu carro com gasolina e pagou R$ 33. Logo após o abastecimento, deixou o carro no mesmo local, só voltando para buscá-lo mais tarde, quando a temperatura atingiu a marca de 30 graus Celsius. Sabendo que o combustível extravasou, que o tanque dilatou e que a gasolina custou R$ 1,10 o litro, quanto ele perdeu em dinheiro? Bem, então, né, vamos lá, vamos fazer essa continha, né? Deixa eu pegar aqui. Pegar a nossa mesa. Vamos ver se eu consigo fazer uma letra que dê para entender, né, gente? Que isso aqui para mim ainda é um desafio. Então, ó, vamos falar um pouquinho do tanque. Então, o tanque foi cheio, custa R$ 1,10 1 litro, né? Sei que ele gastou R$ 33, né? E isso dá um volume V. Então, esse volume V é igual a quanto? 30 litros, tá? Então, eu achei o volume. Ele fala que houve dilatação no tanque, mas não do tanque, porque o tanque mesmo ele tem que ter dado o coeficiente. Então, eu vou desprezar a dilatação do tanque. Estou considerando somente a dilatação do líquido, né? Então, você vai ter que a variação volumétrica é igual a V0 gama delta θ, né? Então essa variação de volume vai ser igual a 30 que multiplica 1,1 vezes 10 a menos 3, né? Vezes a variação de temperatura, afinal é 30 e a inicial é 10. Então você tem que a variação volumétrica é de 0,66 litros, né? Deixa eu melhorar aqui, dar um pouquinho mais de espaço para você enxergar, né? Então aqui a variação de volume igual a 0,66 litros, tá? Bem, se você achou qual foi o volume que extravasou, agora você volta porque você tem o preço, né? Então você tem lá que 1 litro custa R$ 1,10, tá? Então o 0,66 litros corresponde a quanto? X. E portanto, né, esse X ele vai ser igual a quanto? É só fazer a continha aí, você vai ter 0,73 centavos, tá? Então tá feita a nossa continha, tá bom? Vamos para o próximo exercício. Só lembrando, né, esse material você encontra lá no Swap, né? Então entra lá, baixa o arquivo, né? Faz tempo que está lá, dilatação de líquidos, tá? Para você ter o exercício e para você pegar também depois o resumo da teoria, tá bom? Então vamos continuar com a nossa resolução. Deixa eu limpar isso aqui.
deixa eu mostrar para vocês o exercício agora, né? Senão... Isso. Então veja, ó, é largamente difundida a ideia de que a possível elevação do nível dos oceanos, ela ocorreria devido ao derretimento de grandes geleiras, como consequência do aquecimento global. Bem, aí tem um comentário a fazer, né? Seria daquela geleira que está em cima do continente, porque aquela que está boiando na água, isso não muda o nível, né? Mas vamos continuar aqui. No entanto, devíamos considerar uma outra hipótese, que também poderia contribuir para a elevação do nível dos oceanos. Trata-se da expansão térmica da água devido ao aumento da temperatura. Então, para você ter uma estimativa disso, ele propõe o que? Temperatura de 20 graus Celsius tendo uma variação de 4. E ele dá o coeficiente de dilatação de 2 vezes 10 a menos 4. E aí ele relata aqui um procedimento, né, uma experiência. Então você vai colocar a água do mar num tanque cilíndrico com a parte superior aberta e considerando que a variação é de 4 graus Celsius. Qual seria a elevação do nível d'água se o nível inicial era de 20 metros? Então, né, ele está imaginando que você tem lá um recipiente cilíndrico, né? E aí agora ficou facinho de fazer. Então vamos lá. Olha, o que você tem é o seguinte: eu tento desenhar aqui um cilindro, mas eu imagino que vai ficar uma porcaria, gente. Ó, isso aqui, para você fazer desenho aqui, não é o meu forte. Tá, faz de conta que está bem feito. Tá bom? Então, aqui o que a gente tem é o seguinte, ó. Ele estava nesse nível, então isso aqui corresponde àquela parte que dilatou, né? Tá certo? Então, aqui, ó, você teria, né, aquela variação da altura, tá? Isso é a variação da altura aqui. E, né, ele tinha uma altura inicial, tá? Que seria olha, tô apanhando aqui para escrever, viu, gente? Pronto, isso aqui seria a nossa altura inicial, tá? Então, o que vem a ser a dilatação, né? Vamos lá, vamos fazer aqui. Você vai ter que o delta V é igual a V0 gama delta θ, tá? Mas como é cilindro, o que é volume de cilindro? Veja, aqui você tem a área da base. Então isso é a área da base. Volume de cilindro, né? Ele é a área da base vezes a altura, né? Então, tá? Você multiplica a área da base vezes a altura e acha o volume do cilindro. Então vamos ver aqui o seguinte, né? Essa variação volumétrica, ela é o que? Ela é a área da base, né? Deixa eu fazer com mais espaço. Então, área da base vezes a variação da altura, né? É o que variou. Isso é igual a área da base vezes a altura inicial, gama delta θ. Né? O que acontece? O que variou? Variou aquela parte que está ali em vermelho, essa parte aqui, né? É a variação volumétrica. E o volume inicial é o que? É o H0 vezes a área da base. Então, se é isso, vamos simplificar, ó. Vamos pegar aqui. Aqui você tem a área da base, aqui você tem a área da base. Sumiu, né? Então vai ficar o que? Vai ficar aqui a variação de altura é igual à altura inicial, que multiplica o gama vezes o que? O delta θ, tá? Então essa variação de altura vai ser igual a 20, que ele falou 20 metros, vezes 2, vezes 10 a menos 4, vezes a variação que ele falou que é de 4 graus Celsius. Então a variação de altura ela seria de 0,016 metros e, portanto, a variação de altura é de 1,6 centímetros,
tá? Tá resolvido, né? Então o que eu estou usando aí mesmo, o que é? Acho que é o pulo do gato, né? A dificuldade. É o que é volume de cilindro. Volume de cilindro é a área da base vezes a altura, tá? Ih, moçada, acho que eu esqueci de passar para vocês aqui a tela. Deixa eu voltar e fazer isso aqui. Espera um pouquinho. Eu faço de novo, tá? Só um minutinho de paciência. Eu já faço aqui para vocês de novo. Eu acabei me atrapalhando. Vamos lá. Ó. O que você tem? Vou fazer tudo de novo. A gente tem aqui o cilindro, né? E esse cilindro, ele tinha aqui uma altura inicial, que é o H0. Aí você dilata, né? Então quando dilata, ficou isso aqui, a variação. Então isso aqui quem quer? É o ΔH, tá? E só lembrando, né? O que você tem, ó? Você tem que isso é a área da base. E volume de cilindro é o que? É a área da base vezes a altura, tá? Então, vamos lá. Você vai ter que a variação volumétrica é igual ao volume inicial gama delta θ. Tá certo? Concorda com isso? E quem que é o ΔV? Essa parte aqui de cima. Então, isso vai ser, e isso também é um cilindro, é a área da base vezes a altura, que é igual à área da base vezes a altura inicial, então aqui essa parte aqui, né? E isso vezes, né, o gama vezes o Δθ. Então vamos lá, vamos simplificar isso aqui, ó. Essa parte é a área da base, área da base. Então, né, aqui você vai ter, na verdade, o delta, né? Ó, isso aqui é o delta. Quem que é esse volume? É esse pedacinho aqui. Quem que é? É a área da base, que é isso aqui, vezes essa altura, que é o ΔH. Então, isso vai dar aqui ΔH, né, é igual a 20 vezes 2 vezes 10 a menos 4, que é o coeficiente, vezes a variação de temperatura, que é de 4. Portanto, ΔH é igual a 0,016 metros. Então, o ΔH é igual a 1,6 centímetros. Bom, então tá feito aí a... Como eu comentava com vocês, né? Eu acho que a dificuldade, muitas vezes, o que é? Você saber o que é a área, é o volume de cilindro. O volume de cilindro é a área da base vezes a altura. Não preciso nem usar que a área da base é igual a πr ao quadrado. Bom, vamos para o próximo exercício. Agora sim, vamos passar aqui. Só não posso esquecer de voltar aqui para nossa... Aqui. Quando introduzimos um termômetro de mercúrio num recipiente contendo água a uma temperatura maior, né, percebemos de imediato que ocorre a diminuição da coluna de mercúrio, né? Explique o fato. Bem, vamos lá, vamos fazer um desenho disso. Bem, o que acontece é o seguinte, né, gente? Você deve ter o... Bem, vamos ver se consigo fazer um desenho apresentável, né, gente? Tá difícil hoje. Ó, você tem aqui o termômetro, né? E o termômetro, ele tem aqui uma parte mais estreita, né? E aqui embaixo você tem aqui o mercúrio, tá? E daqui sai a coluna, tá? Bem, o que vai acontecer é o seguinte: quando você aquece, primeiro a receber o calor é o vidro que está aqui. Então o vidro dilata antes do mercúrio que está aqui dentro.
né? Então, se o vidro dilata, parece que o mercúrio ficou menor. Na verdade, ele continua do mesmo tamanho, né? Então, a explicação que eu daria é a seguinte: existe uma falsa impressão de que houve uma contração do mercúrio. Não, na verdade é que o vidro dilatou, né? Seria isso. Tá bom? Gente, o desenho dessa mesinha aqui é horrível, não? Eu não consegui acertar a mão ainda não. Vamos continuar. Então, tenho aqui o quarto exercício. Então veja, ó, os postos de gasolina normalmente são abastecidos por um caminhão-tanque. Nessa ação cotidiana, muitas situações interessantes podem ser observadas. Um caminhão-tanque, cuja capacidade é de 40 mil litros de gasolina, foi carregado completamente, num dia em que a temperatura era de 30 graus Celsius. No instante que chegou para abastecer o posto de gasolina, a temperatura era de 10 graus Celsius, devido a uma frente fria. E o motorista observou que o tanque não estava completamente cheio. Então a gasolina teve uma contração, né? E aí ele se pergunta, pô, mas onde foi parar a gasolina? Não, ela contraiu, né? Vai sobrar um espaço ali. Então ele quer que você calcule o espaço que sobrou no tanque. Ele dá o coeficiente de dilatação da gasolina, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício. Vamos para a mesa, né? Isso, então vamos lá. O que eu vou ter aqui é o seguinte: tenho que a variação volumétrica é igual o volume inicial gama delta θ. Então essa variação volumétrica vai ser 40 mil, né, vezes 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes a variação. A final é 10 e a inicial é 30, tá? Então, deixa eu só melhorar isso aqui que ficou meio no cantinho. Então é 10 a menos 3 vezes 10 menos 30, isso. Então, ó, a variação volumétrica vai ser igual a quanto? Essa continha vai dar menos 880 litros, tá? Então tá calculado. Isso.